Uma geração imbatível por fim sucumbira à morte. Decidido a continuar as conquistas do pai, um rei volta a enviar guerreiros para a África, autorizando uma desastrosa expedição. Olá, amigo do canal Solilóquio. Nos últimos 2 vídeos você acompanhou os principais fatos do reinado da política de Dom João, mestre de Avis, que inaugurou uma nova dinastia. Com sua morte, assumiu o trono Dom Duarte, um rei nascido em 1391, integrante da chamada Ínclita Geração. Ele foi o 11º rei de Portugal e o segundo na dinastia de Avis. O vídeo anterior dessa série comentou fatos importantes da vida de Dom Duarte. Por exemplo, foi em 1412 que Dom João associou seu filho Duarte ao trono, já preparando ele para assumir a coroa mais tarde. Em 1415, Dom Duarte foi armado cavaleiro quando, junto com seus irmãos, participou da tomada de Ceuta, na África. Em 1428, Dom Duarte se casou com a infanta Dona Leonor de Aragão. Ainda antes de se tornar o rei, Dom Duarte viu o nascimento de seu filho Afonso, o africano, que mais tarde seria rei em Portugal. E foi em 1433 que se deu a morte de Dom João I de Portugal, o de boa memória, aos 76 anos de idade e 48 de reinado. Prestigiado, amado e chorado pelos seus súditos. Agora, o palco estava pronto para um novo rei escrever a sua história. Através de seu irmão, Dom Henrique, Dom Duarte continuou dando atenção à descoberta dos Açores. Alguns historiadores dizem que foi em 1433 que foram descobertas as ilhas de São Jorge, Pico e Faial. Nesse mesmo tempo, Dom Henrique recebeu de Duarte as ilhas do arquipélago da Madeira, que seriam administradas segundo o regime de capitanias. Em 1434, Dom Duarte promoveu uma reforma na administração pública, reformando a justiça, o senhorialismo e as terras da coroa. Era a lei mental, que recebeu esse nome porque seu pai, Dom João, a tinha na mente e a executava. E só depois é que Dom Duarte a pôs no papel para publicar. Foi em 1438, no seu último ano de vida, que Dom Duarte compilou, a pedido de sua rainha, Leonor de Aragão, uma série de apontamentos transformados na obra O Leal Conselheiro. Uma edição dessa publicação continha também outra obra de Dom Duarte, um manual de quitação chamado Livro da Ensinança de Bem Cavalgar toda Sela. Foi nesse mesmo ano que um surto de epidemia graçou por Portugal, chegando a atingir o rei. Também, Dom Duarte convocou as cortes de Leiria para tratar da possibilidade de libertar seu irmão, Dom Fernando, e ceder Ceuta aos mouros. Por quê? E onde Dom Fernando estava preso? E por que essa possibilidade de ceder Ceuta? São perguntas que serão respondidas mais tarde ainda nesse vídeo. Importante saber agora que as cortes decidiram que não devolveriam Ceuta, o que significava que o irmão do rei continuaria encarcerado. Por quê? Porque os cristãos não queriam ver uma terra e templos consagrados a Deus cair novamente sob o jugo do Islã. Portugal vivia uma época de busca por aumentar sua envergadura, tanto por lançar-se nas terras da África, quanto por lançar-se aos mares. Em 1434, Gil Eanes superou o Cabo Bojador, um cabo de difícil transposição, que gerara medos e mitos. Ao derrubar tais mitos e dobrar o cabo, os portugueses viviam um empolgante pioneirismo ao navegar em mares desconhecidos.
Em 1435, Gil Eanes chegava a Angra dos Ruivos, 50 léguas abaixo do Cabo Bojador. Em 1436, o rei convocou as cortes em Évora, porque queria obter fundos para um projeto ambicioso: uma expedição militar ao Marrocos. Como Dom Duarte queria lutar contra os infiéis, o Papa Eugênio IV estava gostando muito do rei português. Por isso, primeiro ele concedeu a bula papal Rex Regnum, que outorgava ao rei de Portugal os direitos e os privilégios de cruzada contra o Islã. Depois disso, veio a bula papal Romanus Pontifex, na qual Eugênio IV concedeu as Canárias a Portugal. Mas claro que Castela fez questão de dizer ao Papa que estava muito insatisfeita, já que ela tinha a posse das Canárias. E isso fez Eugênio IV voltar atrás e revogar os direitos portugueses sobre as Canárias. E veio 1437, um ano-chave na vida de Dom Duarte. Dom Fernando, irmão do rei, não foi um dos filhos de Dom João que fizeram fama na tomada de Celta, mas ele também queria ter seu momento de glória. Por isso ele planejou tomar Tânger, na África. Dom Henrique apoiava o irmão mais novo. O monarca, claro, tinha lá suas apreensões, mas via com bons olhos a possibilidade de expansão na África. O rei ainda decidiu ouvir seus irmãos. Um deles, Dom João, disse que examinou as deficiências do reino no momento e concluiu que a razão desaconselhava tal aventura. Mas ele também lembrou que se Portugal sempre seguisse a razão, muitos feitos memoráveis não teriam acontecido. Dom Pedro e Dom Afonso, conde de Barcelos, eram irmãos mais adeptos da razão e desaconselharam o rei de tentar tal conquista de difícil manutenção em caso de sucesso, o que poderia nem acontecer. No entanto, Dom João autorizou a expedição. Reunindo os soldados em Celta, Dom Henrique percebeu que ele tinha menos de 7.000 homens, o que era praticamente a metade do que ele esperava. Ele e o irmão passaram ao ataque ao Tânger, que num primeiro momento resistiu na defesa, e com o tempo, forças marroquinas acudiram os cercados que foram à ofensiva, passando da situação de sitiados a sitiantes. Os portugueses estavam ficando sem suprimentos. Em situação desesperadora, eles aceitaram um acordo de receberem salvo-conduto para Portugal, desde que devolvessem Celta, deixando para trás um refém. E foi Dom Fernando quem ficou como garantia. Infelizmente para Dom Fernando, ele morreria anos mais tarde no cativeiro. Como você já viu mais cedo nesse vídeo, nas cortes de Leiria, Portugal se negara a devolver Celta aos mouros. Assim, amargurado pela prisão do irmão e vitimado pela peste que graçou naqueles dias, tombou Dom Duarte no ano de 1438. Ele, que pelo seu amor às ciências e às letras, mereceu o epíteto de O Eloquente. Mas Tânger ainda cairia sob controle português. Aguarde! O canal Solilóquio voltará para contar as andanças de Afonso V, próximo rei de Portugal.